Bom dia, igreja, não é? Bom sábado e que se sintam bem aqui na companhia dos anjos do Senhor. E estamos aqui para mais uma escola sabatina. Estou aqui com a irmã Arlete, não é? E antes de começarmos a lição, vamos fazer uma breve oração como costumamos sempre fazer. Irmã Arlete, pode orar para nós? Com certeza. Bondoso Pai que estás no céu, é uma bênção, Senhor, e uma alegria podermos estar na Tua casa de oração e podermos juntos, Senhor, rever tudo aquilo que nós estudamos durante a semana. Obrigada, Senhor, pela maneira bondosa e carinhosa como nos tens tratado e tens cuidado de cada um de nós. Peço uma bênção muito grande para cada filho Teu aqui presente e também para todos aqueles que nos escutam. E a Tua bênção, Senhor, ao revermos aquilo que estudamos. É o que eu suplico e agradeço no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, hoje estamos na primeira lição de um novo trimestre, não é? E que trimestre? Não sei se já repararam, devem ter reparado no tema, as três mensagens cósmicas, não é? Ou as três mensagens angélicas, como nós muitas vezes dizemos aqui na igreja, ou até a mensagem dos três anjos, não é? São tudo nomes para a mesma coisa. É interessante porque estivemos a estudar sobre a mordomia, agora passamos para um outro assunto, e é um assunto que no fundo é a identidade de quem nós somos. Não é? É a identidade de todos nós como povo de Deus, é a instrução e o recado de Deus para os seres humanos do tempo em que vivemos, o último tempo antes do retorno de Jesus. E na lição desta semana, é interessante porque a lição desta semana, no título, tem o resumo da semana inteira. O título da lição diz assim: Jesus ganha, Satanás perde. Pronto, o Apocalipse está resumido. Este é o resumo. E temos o texto de base, que é Apocalipse 12:17, que nós conhecemos muito bem. Não é? O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós temos aqui uma questão interessante, porque o autor é o pastor Mark Finley, que é muito conhecido de muitos de nós. Ele começa por falar numa questão bastante curiosa, que é um conjunto todo de acontecimentos que ocorreram à volta ali da altura de 1844, que nós sabemos, pelos cálculos da profecia e pelo estudo profético, que é o ponto de início daquilo que nós conhecemos como o tempo do fim, não é? O último período do tempo antes da volta de Jesus. E é interessante porque Satanás também estuda as profecias. Né? Satanás também as conhece e, portanto, quando a data estava próxima, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Podia não saber os detalhes, mas sabia que alguma coisa ia acontecer. E então o pastor, logo na introdução, ainda antes da lição, na introdução do trimensário, ele dá-nos alguns dados históricos de coisas que ocorreram por volta daquela altura. Nasceu do Nietzsche, que seria como que o pai do ateísmo. Nasceu um senhor de apelido Marx, que seria o pai do marxismo. Também apareceu uma ideia de um senhor chamado Darwin, da qual viria o darwinismo ou o evolucionismo darwinista. Evolucionismo esse que influenciou grandemente o Marx, o senhor Marx. Ou seja, Satanás cozinhou ali um caldeirão de ideologias, de conceitos, de hipóteses, que todas elas excluíam Deus, preparando o planeta e a sociedade porque alguma coisa iria acontecer da parte de Deus. Então ele tinha que fazer também qualquer coisa da parte dele. E aqui vemos como o conflito entre Jesus e Satanás se desenrola ao longo dos séculos. Quando Satanás sabe que está a chegar a hora de alguma coisa, ele vai agir. E é interessante porque, apesar de tudo isto, nós continuamos, mesmo no meio deste conflito, continuamos, Jesus ainda não voltou, o conflito ainda continua, mas sabemos qual é o resultado final, não é? Irmã Arlete, e é isto de facto, não é? É isto que nos dá alívio e nos dá esperança para continuarmos na luta, apesar das aflições, não é? Eu convido os irmãos a poderem abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 12,
Apocalipse capítulo 12 e versos 7 a 9. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ora, no livro, neste verso, no verso 12 de Apocalipse, ele fala de um conflito que se originou no céu, num lugar perfeito, num Deus perfeito. O pecado surgiu de um ser criado também perfeito. Lúcifer, este anjo que foi criado por Deus e a quem Deus deu todo o poder e confiou todo esse poder, ele revoltou-se contra Deus. E a nossa lição faz uma pergunta: como é possível acontecer algo assim no céu? Um ser que ele criou perfeito, num ambiente perfeito, com um Deus perfeito, ele agora revoltar-se contra o seu Criador. E a lição agora diz-nos o porquê de tudo isto, irmãos. Porque quando Deus fez os anjos livres de poderem fazer as suas escolhas. E a lição diz-nos que a liberdade é uma escolha, a liberdade é uma escolha, é um princípio do governo de Deus no céu e na terra. Portanto, a liberdade, irmãos, é um princípio divino. No céu e na terra há liberdade para as pessoas poderem fazer as suas escolhas. E os anjos também tiveram liberdade de poder fazer a sua escolha e eles fizeram a sua escolha. E a lição diz-nos o seguinte: diz que o amor é uma expressão do livre-arbítrio. E quando Deus realmente fez o homem, Deus criou livre, e Deus fez o homem por amor e deu-lhe o livre-arbítrio também por amor. Irmãos, eu não poderia amar se não tivesse liberdade, porque o amor não é imposto ou forçado. Portanto, eu tenho que amar livremente, eu não posso ser forçada a amar. Portanto, Deus deu essa oportunidade ao homem, o livre-arbítrio, dele poder amar ou não amar. E diz-nos aqui que, tal como cada anjo teve de escolher o lado de Jesus ou o lado de Lúcifer, será levado a fazer a sua escolha final no conflito, neste último conflito. Irmãos, assim como os anjos no céu tiveram que fazer a sua escolha, ou do lado de Deus ou do lado de Lúcifer, vai chegar a altura em que todo o ser humano terá que fazer uma escolha, ou do lado de Deus ou do lado de Satanás. Irmãos, não há meio termo, nós não podemos ficar no meio, ou temos que ficar num lado ou temos que ficar no outro. A escolha é nossa e Deus respeita a nossa escolha, como Deus também respeitou a escolha de Lúcifer, irmãos. E agora diz-nos que houve esta batalha no céu. Rui, a batalha iniciou-se no céu contra Deus. E o propósito de Lúcifer era destruir Deus. Ele não conseguiu. Ele foi derrotado, ele foi expulso. Mas a sua atividade não parou aí. Ele continuou. Ele é estudante da profecia. Ele sabia que estava a aproximar-se a data em que o Messias ia nascer. E ele então começou a preparar-se para uma nova guerra, agora já aqui na Terra. Sim, é interessante. Não sei se os irmãos já pararam para pensar, e eu aproveito para relembrar que se alguém quiser participar, esteja à vontade. É só colocar a mão no ar e esperar que o microfone lhe chegue, ok? Não sei se os irmãos já pararam para pensar que estamos aqui a falar daquilo que é a introdução ao assunto deste trimestre, falando de guerra e de conflito. E guerra é esse conflito que começou num ambiente que para nós, no nosso raciocínio humano, seria o último ambiente que nós colocaríamos como o sítio onde se fizesse guerra. Como a irmã disse bem, quer dizer, se perguntássemos às pessoas qual era o último sítio onde esperaria ver criaturas em guerra, o céu. Aqui na Terra nós estamos habituados, mas no céu seria uma coisa estranha. Mas aí é que está, aí aparece essa característica
obrigatória de Deus. Deus não abdica disso, que é o chamado livre-arbítrio, como disse bem. Ele não abdica de criar as suas criaturas com livre-arbítrio e ele jamais sequer pensa em violar o livre-arbítrio de uma das suas criaturas. Não é? O Manuel Cordeiro colocou aqui o dedo no ar e, portanto, nós devíamos pensar nesta importância que Deus concede à liberdade de pensamento e de escolha de cada indivíduo. Não é? Diz, Manuel. Esta guerra é algo de diferente de todas as outras guerras que nós estamos habituados a pensar ou contextualizar na nossa mente. Não que elas não existam aqui embaixo na Terra, que é uma guerra de influência no pensamento. Por um lado, porque quando esta guerra se dá, Deus já tinha falado com Lúcifer e Lúcifer já tinha tido a oportunidade de se arrepender. E esta batalha acontece pela tentativa de Lúcifer de molestar ao máximo o próprio Deus, que ele não consegue vencer diretamente. Então, esta primeira batalha no céu, depois a outra batalha na terra, vamos ver mais à frente, é precisamente a influência na mente que Lúcifer procura executar nos outros anjos. E a escolha que vai, durante algum tempo, cerca de metade dos anjos do céu esteve do lado de Lúcifer. Mas até ao final, quando perceberam um pouco mais a posição que Deus estava a dar de autonomia e que Lúcifer se calhar não teria razão, então a escolha foi feita. E vemos no Apocalipse que 1/3 das estrelas do céu foram arrastadas pela cauda do dragão, etc, etc. Vamos ver isso mais à frente. Mas isso é o que acontece depois aqui na Terra e vamos ver ao longo do trimensário, que é esta batalha, é uma batalha de autonomia ou não autonomia de pensamento, de liberdade de escolha ou privação dessa mesma liberdade. E reparem, quando Satanás traz a batalha aqui para a Terra, ele vai ter um primeiro combate, um primeiro choque com Adão e Eva. Na verdade, primeiramente com Eva. Não é? E ele vence. Não é? E quando ele vence, e a seguir vence Adão, usando Eva, na prática, os seres humanos, a raça humana, teria se tornado simplesmente escrava de Satanás. Não fosse uma questão, que está lá em Gênesis capítulo 3. Um simples verso que está lá, em que Deus diz assim: colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre o teu descendente e a sua descendência. Se Deus não tomasse a iniciativa de colocar dentro da natureza humana uma percepção de perigo instintivo, uma inimizade, nós simplesmente faríamos o que Satanás quer, porque ele já nos teria conquistado lá. Okay? Ele teria lá, no Éden, destruído o livre-arbítrio dos seres humanos. Só que Deus preserva o livre-arbítrio colocando este senso de inimizade, que mesmo nós sendo tentados e caindo às vezes em pecado, nós mesmo assim conseguimos ainda discernir, dentro do quanto nos aproximarmos de Deus, conseguimos ter um senso do certo e do errado. O senso do bom e do mau. Daquilo que ajuda e daquilo que prejudica, daquilo que nos traz alegria e daquilo que traz dor e sofrimento. Porque senão nós estaríamos simplesmente nas mãos de Satanás. Ou seja, é o próprio Deus que, ao Satanás conquistar os seres humanos, Deus diz: não. O conflito vai continuar, o conflito não acabou, simplesmente. E nós pensamos: então, mas o Deus de amor é que instiga a continuação deste conflito? Ele faz isto para executar o plano da salvação e para dar à raça humana mais uma oportunidade de se colocar do lado dele e de poder fazer escolhas. Repito o que disse: Deus nunca sequer considera a hipótese de violar o livre-arbítrio de uma criatura, não é? E isso é uma coisa que nós temos que nos habituar a fazer. Porque nós hoje vivemos no século XXI, num tempo em que cada vez mais nós podemos perceber na mentalidade das pessoas que ou tu concordas comigo ou eu cancelo-te. Eu não vou respeitar o teu livre-arbítrio. Eu é que sei
Eu é que tenho a verdade e quem não concorda comigo é para ser cancelado. Acabou. Não é? É para deixar de existir. E nós temos que entender, enquanto servos de Deus e filhos de Deus, que essas características não fazem parte do caráter dele. Porque Deus no céu, quando Lúcifer começou a introduzir aquelas ideias contra Deus, Deus podia imediatamente ter cancelado Lúcifer ali. Acabou. Cancelava e acabou. Mas Deus não fez isso. E ele então vem aqui para a terra e vem fazer este ataque. Né? É um ataque que ele não consegue fazer contra Deus, não tem força para chegar à força de Deus, naturalmente, mas ele sabe que pode magoar Deus infringindo dor nas suas criaturas. E então faz o ataque aqui e faz um ataque contra uma mulher. Né? Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher, e é interessante que é uma mulher... neste caso grávida, né, que estava à espera para dar à luz, é uma mulher pura e é uma mulher que, se repararem ao longo do capítulo 12, ela nunca sai de cena. Esta mulher é sempre protagonista ao longo de todo o capítulo 12. E ele faz este ataque, né, e o estudo desta semana, tínhamos aqui algumas perguntas: quem é que é o dragão, quem é que é a mulher, quem é que é o filho varão e o que é a vara de ferro ou o cetro de ferro. O dragão todos nós identificamos, até as pessoas que não são religiosas sabem perfeitamente quem é o dragão. É fácil identificar. Mas a questão é, quem é a mulher? Uma mulher que está para dar à luz, quem é a mulher? E eu pergunto à igreja, a igreja deduz que saiba, mas quem é a mulher? A igreja. Qual igreja? Ok. Pronto, porque é que ela é a igreja de Deus e não é uma outra igreja qualquer? É que não sei se já repararam, mas o Apocalipse também é uma história de interação entre duas mulheres. Esta, que nesta altura está grávida e depois já vai aparecer vestida de branco, pura e já não grávida, e uma outra. O Apocalipse é a história de interação destas duas, que vão ter relacionamentos diferentes. Esta mulher pura tem relacionamento e é noiva do Cordeiro. A outra mulher aparece montada numa besta, num animal feroz, no dragão. Okay? Portanto, duas mulheres que têm relações bem diferentes. E, portanto, aqui temos uma ilustração de casamento e de relacionamento. E, portanto, esta mulher que é a igreja... Nesta altura estava grávida. Nesta altura seria a igreja antes de Jesus. Seria o povo de Deus antes da primeira vinda de Jesus a esta terra. Portanto, aqui não significava ainda a igreja cristã. Ainda era o povo judaico. Mas era o povo que guardava os mandamentos e tinha o testemunho de Jesus. E nós sabemos, por Apocalipse capítulo 19, verso 10, o que é o testemunho de Jesus. Que é o Espírito de profecia. A igreja judaica tinha profecia, tinha profetas, e o povo cristão também não foi deixado sem profetas. Embora às vezes alguns cristãos digam que não, isso os profetas, isso era uma coisa lá do Antigo Testamento. Não é para nós. Bom, se não é para nós, então se calhar não somos esta mulher, porque até podemos guardar os mandamentos, mas ficamos sem o testemunho de Jesus. Alguma coisa fica incompleta. Não é? E portanto nós vemos isto, e vemos que há aqui um filho, não é? E o dragão... A mulher está para dar à luz e o dragão coloca-se ali em posição para tentar devorar o filho assim que ele nascer. Porque o dragão também sabe quem é o filho. Quem é o filho? Jesus. Aquele com quem ele está em conflito desde lá do céu. Ele sabia que este filho iria nascer para ser vencedor e para governar as nações com cetro de ferro ou vara de ferro. Depende das traduções, ou seja, com autoridade, com legitimidade. E, portanto, o dragão sabe que este filho, na cabeça dele, não pode vencer, senão ele, dragão, perde. Não é? E perde o controlo e a posição de governador da terra. E, portanto, ele coloca-se em posição naquela altura para tentar devorar e destruir este filho logo à nascença. E nós percebemos isto na história. Vemos pelo relato bíblico e pelas questões de arqueologia que Maria e José, quando Jesus nasceu, foram orientados pelos anjos a saírem de onde estavam e irem para o Egito.
Porque o rei Herodes, na altura, estava ali a matar tudo o que era crianças de 2 anos para baixo, manipulado por Satanás. Satanás estava a tentar destruir Jesus logo ali. Só que, como nós sabemos, Satanás perde e Jesus ganha. E, portanto, aqui, mais uma vez, Satanás perdeu, Jesus ganhou. Foi protegido e depois desferiu um esmagamento na cabeça da serpente, um golpe mortal em Satanás, que é ao mesmo tempo que Satanás lhe pica o calcanhar. Que momento é este? É a cruz. Colocarei inimizade entre ti e a serpente, entre o teu descendente e a sua descendência. Esta te pisará o calcanhar e tu lhe esmagarás a cabeça. Esta questão acontece em simultâneo. Ao mesmo tempo que a serpente está a pisar o calcanhar do descendente, o descendente simplesmente... e acabou. Porque o momento da cruz em que Satanás está a infringir dor, se uma serpente nos morder, aquilo causa dor, ele está ali a torturar Jesus, a torturar, a ver se Jesus falha na missão e renega aquele sacrifício. Ele está ali a torturar, até ao momento em que acontece aquilo que Satanás, na verdade, não queria. Que Jesus morresse. Porque Satanás queria torturá-lo até ele abdicar da missão. Não era para matar. Só que Jesus morre. E Satanás, pronto, foi num instante, a cabeça dele foi esmagada. E agora Satanás, que tinha roubado de Adão a posição de governador do planeta, vê essa posição sair dele e ir para Jesus. Agora Jesus é o governador do planeta. Por causa do livre-arbítrio, Jesus ainda tem permitido ao longo de mais ou menos 2000 anos que Satanás vá atuando. Mas a terra pertence a Jesus. E por isso é que existe este júbilo aqui do capítulo 12, que Satanás foi expulso. Foi expulso. Aquele que tentava os irmãos. Ele primeiro foi expulso do céu, só lá ia como governador, nas reuniões de governadores dos vários planetas, vemos isso no livro de Jó. Agora, a partir daqui, ele já nem isso pode fazer. Portanto, a partir daqui, ele está definitivamente expulso do céu. Já não tem forma de lá entrar. Okay? Passou de morador apenas a emissário ocasional e agora passou de emissário ocasional a figura completamente ausente do céu. Acabou. Acabou. E este é o ataque e esta é a vitória. Né? E é a partir daqui que Jesus se estabelece também na terra como aquele que governa com vara de ferro, com autoridade, com legitimidade. Já não mais Satanás tem o poder de ir ao céu e de nos representar. Já não é ele que representa a raça humana. E, portanto, temos aqui a questão desta vitória de Jesus. E, irmã Arlete, esta vitória tem uma parte que temos que ser nós a desempenhar. Não é? Existe aqui esta questão de aceitar a vitória de Jesus. Não é? Exatamente. Esta é uma parte que pertence à Igreja de Jesus, à nossa Igreja. Mas eu gostaria de ir um bocadinho atrás, porque foi uma coisa que portanto, nós estudámos e eu não sabia e aprendi realmente ao estudar. Portanto, é importante nós estudarmos sempre a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é um tesouro inesgotável, nós estamos sempre a aprender. E diz que quando este conflito se originou no céu, Satanás e os seus anjos foram expulsos para esta terra. E eles foram expulsos para esta terra antes do nosso mundo ser criado por Deus. Portanto, quando Adão e Eva nasceram, Satanás já estava aqui no mundo. E diz também que até à morte de Jesus, como disse o Rui, Satanás tinha livre entrada no céu. Mas essa entrada no céu era limitada, ele não podia ir sempre quando ele queria. E ele ia normalmente como príncipe deste mundo, como representante deste mundo. Portanto, a sua entrada no céu não era realmente como ele queria, ela era limitada. E o Rui falou também naquele grande júbilo que houve no céu. Diz que os anjos cantaram com muita alegria. E porquê que os anjos estavam tão felizes nesta altura?
sabendo que o momento não era para felicidade, porque é que realmente este júbilo saiu dos anjos e encheu o céu de grande alegria. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse 12 e verso 10. E diz o seguinte: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Portanto, aqui nós entendemos a razão deste grande júbilo, irmãos. É que com a morte de Jesus, Satanás foi derrotado. E Jesus teve a vitória completa, irmãos. Portanto, este foi um grande júbilo que causou aos anjos de Deus, que a partir daquela altura Satanás não mais teria acesso ao céu, não mais seria o acusador dos seus irmãos. Portanto, o título é Aceitar a vitória de Jesus e a derrota de Satanás. Irmãos, uma coisa é crer que Jesus foi vitorioso. E sabendo que nós sabemos que Jesus foi vitorioso, isso nos dá grande coragem e também nos ajuda realmente a enfrentar as lutas e os problemas da vida, que são constantes, porque este conflito ainda não terminou, irmãos, e nós fazemos parte deste conflito. Todos nós fazemos parte deste conflito. Mas, irmãos, crer que a vitória de Cristo é também a nossa vitória, isso nos dá muita coragem para enfrentar todas as lutas, todas as situações difíceis que o diabo tenta pôr no nosso caminho. E não esqueçamos, irmãos, aconteça o que acontecer na nossa vida, lembremos que Jesus venceu e que Ele nos dá o poder também de nós vencermos. Ele está conosco. Antes de Jesus partir desta terra, Ele confirmou que todo o poder no céu e a terra lhe tinha sido dado. Portanto, se todo o poder do céu e da terra foi confiado a Jesus, Deus oferece-nos também esse poder para nós podermos vencer. E é uma coisa muito interessante que a nossa lição nos fala. A lição aponta-nos para as 7 igrejas. E nas 7 igrejas há um incentivo. É que todos eles venceram, irmãos. Eles venceram por quê? Venceram porque eles estavam aliados a Deus. Venceram porque eles eram o povo de Deus e uniram-se a Deus. E Deus lhe deu a força e a coragem para eles poderem vencer. E nós vimos, irmãos, que eles venceram através do poder de Deus. E eu gostaria de perguntar aos irmãos qual é a última promessa que Deus faz à Igreja de Deus, à Igreja de Laodiceia. As outras igrejas que já estão no passado, Deus fez uma promessa. Aquele que vencer, por exemplo, não passará pela segunda morte. E qual foi a promessa que Deus fez à nossa igreja, à Igreja de Laodiceia? A promessa que fez foi: ao que vencer, se sentará comigo no meu trono. Irmãos, não esqueçamos que se nós vencermos, nós iremos partilhar o trono do nosso Deus, daquele que realmente veio a este mundo garantir a nossa salvação. E vai ser um prazer e vai ser uma bênção poder estar no trono do nosso Deus. Aqui também a lição nos fala em Apocalipse 3:6, que numa visão João olha para o céu e vê um cordeiro. Quem era esse cordeiro? Esse cordeiro é Jesus, que foi morto desde a fundação do mundo. O sacrifício de Cristo é o foco da atenção de todo o céu. Não há nada mais sublime do que a cruz para demonstrar o amor infinito e insondável de Deus. Irmãos, com a morte de Jesus, Deus oferece-nos tanta coisa. Oferece-nos a salvação e oferece-nos também, como diz a nossa lição, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, se nós não tivéssemos essa certeza de que nós podemos ser perdoados, a nossa vida seria uma vida de muito sofrimento, porque o pecado pesa muito na nossa consciência e traz grande sofrimento ao ser humano. E a certeza de que Jesus deu-nos a vitória em tudo, até quando nós fazemos coisas erradas, e com humildade vamos a Jesus, sabemos que Deus perdoa, limpa, e nós podemos ser novas criaturas através de Jesus. Portanto, irmãos, devemos aceitar a vitória de Cristo, porque a vitória de Cristo é a vitória de todos nós que estamos no meio deste grande conflito. E agora, Rui,
nós sabemos que... Antes de prosseguir, eu ia pedir ao Nuno para trazer aqui o microfone ao Manuel. E é interessante, irmão, depois do Manuel intervir, eu vou pedir que leiam, e vou ler convosco, Apocalipse 12, verso 11. Está bem? Mas primeiro vamos ouvir o Manuel. Aqui, quando a irmã Arlete estava a fazer a referência, quando Satanás foi expulso do céu e é interessante que a irmã Arlete fez a referência que eu queria fazer, por desejar se sentar no trono de Deus, não com Deus no trono, mas desejar centrar-se no trono de Deus, nós vemos que ele faz o caminho inverso, e quando nós temos a ideia plena do exemplo pedagógico que nos é dado no tabernáculo, em que Jesus vem à terra e faz a progressão do deserto para o interior do templo até chegar ao lugar santíssimo, Satanás, como bode emissário, faz o trajeto ao contrário, do lugar santíssimo até ao deserto. E este é o aspecto que é importante. Quando Satanás foi expulso do céu, ele foi expulso do trono de Deus e ficou com acesso a todo o universo. Quando o homem pecou, ele ficou confinado à terra. Quando Jesus morreu, a escolha dele e de todos os outros anjos ficou definida. Nós não sabemos, a história não nos conta para agora, mas sabemos que até à morte de Jesus era possível que todos os anjos que tivessem ido com Satanás se poderiam arrepender. Um dia no céu nós poderemos saber quantos é que isso aconteceu. Grande parte deles arrependeu-se antes da expulsão do céu. Depois o resto nós não sabemos até agora. Mas sabemos que os anjos perceberam a malícia de Satanás, pelo menos os que não desistiram de Deus, a malícia de Satanás no culminar da morte de Jesus, então eles perceberam toda essa grande malícia. Mas a partir daqui, então Satanás fica aqui preso. E ele vai ficar ainda mais confinado em prisão solitária durante o milénio, que é quando não tiver a quem tentar. Porque para agora ele está aqui confinado, mas como nós somos pecadores, estamos por aqui também, e ele ainda nos vai tentando-nos demover de nós termos acesso àquilo que ele mais desejou. Porque pela promessa da igreja remanescente, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no trono. Essa é a maior mágoa que Satanás pode ter, que aqueles que também pecaram, mas que se arrependeram pela morte e pelo sangue de Jesus, ser-lhes concedido aquilo que ele tentou forçar que acontecesse, mas pelo pecado do seu coração e pela falha do arrependimento, nunca terá acesso. Reparem, quando falamos de aceitar a vitória de Jesus, e nós viemos de um trimestre onde falámos de mordomia e falámos do que é que significa ser mordomo, e não só nas questões financeiras. É verdade que o trimestre andou muito à volta das questões financeiras, mas havia princípios e valores por trás daquilo tudo. Não é? Havia princípios de caráter e de personalidade. E se nós formos ver, a irmã Arlete leu o verso 10, né? Apocalipse capítulo 12, verso 10, que diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E o verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Este texto começa com eles, pois, o venceram. Eles, quem? Os irmãos, que é o sujeito que vem do verso anterior. Portanto, Jesus vence e oferece aos irmãos a vitória que é dele. Ok? Agora, a questão é, eles o venceram através do sangue do Cordeiro, mas depois diz porquê? Por causa da palavra do testemunho que deram, porque deram testemunho, participaram na questão das ideias e na questão do raciocínio e das escolhas, influenciaram outros, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, como Jesus. Porque este grande conflito entre Jesus e Satanás é um conflito pela liberdade de escolha, e é um conflito cuja arma de vitória de Cristo não é nenhuma arma daquelas que nós conhecemos. A arma que Cristo usa é a abnegação, o sacrifício e o amor aos outros. E há aqui uma frase na lição de terça-feira no estudo,
No segundo bloco do texto, tem aqui uma frase que eu sublinhei que diz assim: alguns cristãos vivem numa derrota frustrada. Esperam ter a vitória sobre uma atitude ou um hábito, mas na sua vida pessoal nunca se agarram à realidade da vitória de Cristo em seu favor. Quando eu li isto, eu sublinhei e depois pus aqui uma setinha e escrevi assim: mordomia. Vi aqui o trimestre passado. Porque existem cristãos, e que nós sabemos, cristão aqui também significa sermos irmãos. Não é? Existem irmãos que vivem numa derrota frustrada. Esperamos ser vitoriosos sobre um gosto, uma atitude, um hábito errados, né? Por isso é que queremos ser vitoriosos sobre eles. Só que depois não agarramos a realidade da vitória. Qual é a realidade da vitória? Abnegação, sacrifício pelo poder de Jesus. Então nós queremos vencer o hábito, mas não sacrificamos nada, não abnegamos nada, não evitamos aquilo que nos faz ter esse hábito, mas depois queremos continuar a vencê-lo. E como nunca o conseguimos vencer, entramos nesta espiral de frustração. Porque não conseguimos sacrificarmos aquilo que gostamos. E esta é a questão. Eles vencem, os irmãos vencem pelo sangue do Cordeiro, usando a mesma coisa que Cristo usou, o sacrifício. O sacrifício das coisas que nós sabemos que nos afastam dele. E era como a irmã dizia, não adianta, não basta eu acreditar que a morte de Jesus na cruz foi o esmagamento da serpente. Há muita gente que acredita. Mas o próprio Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que simplesmente acredita vai lá entrar. Porque há muitos que acreditaram, só que não foram não foram aceitar e vencer no sangue do Cordeiro. Não foram fazer a parte deles. E aqui temos a parte final, e nós temos então que acelerar um bocadinho, que é, ok, existe esta batalha, não é? Deus protege a mulher e depois leva a mulher para o deserto. Não é? E aqui temos esta ilustração do deserto, que é diferente do deserto que o Manuel referia. O Manuel referia ao deserto lá em Israel, no tempo do dia de expiação, que ali o deserto representava a morte. Aqui o deserto representa outra coisa. Não é? Este deserto, nós sabemos pela profecia, que está por oposição àquilo que vem antes, à água, não é? Ao mar, à abundância de água. O deserto é o oposto, é a ausência de água. Não é? E nós sabemos que água significa povos, multidões, nações. E, portanto, aqui o deserto era um território com pouca densidade populacional. Sem nações muito organizadas, sem muita confusão, era um território sossegado. Não é? Nós sabemos qual foi este momento na história. Até porque este deserto e este refugiar da mulher, ou seja, da igreja, do povo de Deus no deserto, aparecem em ligação aos 1260 anos. Nós sabemos que é o período da era medieval. E neste período existe aqui uma proteção de Deus que cria ali um escape para um território fora da Europa, não é? Onde o povo de Deus pode fugir das perseguições e das fogueiras e de tudo mais que havia aqui, da pressão social, etc., e refugiar-se num lugar sossegado para continuar a pregar, para continuar a estudar, para continuar em comunhão com Deus. Não é? E, portanto, nós percebemos isto, percebemos que até no meio da perseguição, e aqui falamos num contexto histórico de perseguição intensa, que sabemos pelas mesmas profecias que vai voltar no futuro, mas de perseguição intensa, de morte, de tortura, Deus mesmo assim tem o cuidado de providenciar um escape para cuidar daqueles que são seus. Não quer dizer que todos aqueles que são seus sejam refugiados da morte. Houve pessoas que morreram nos coliseus, houve pessoas que morreram em fogueiras, até em cruzes, por servirem a Deus. A questão não é indivíduo a indivíduo. A questão é como o povo, Deus cuida da situação de cada um, e aqueles que se entregam e que confiam em Deus sabem que mesmo que Deus permita que venham a passar pela morte, não amam a própria vida e sabem que estão guardados em Jesus. Estando em Jesus, mesmo sofrendo a primeira morte, o galardão está lá à espera, não é? A vida eterna. E, portanto, nós vemos o cuidado de Deus, porque diz-nos que este lugar, o deserto,
O verso 6 diz que foi um lugar preparado por Deus, né? E no verso 14 diz que a mulher é alimentada no deserto. Portanto, Deus não envia simplesmente a igreja para o deserto e pronto, agora desenrasca-te. Estás aí no deserto, desenrasca-te. Não, Deus cuida, Deus alimenta, Deus preparou o lugar. Portanto, Ele prepara as coisas para aqueles que nele confiam. E assim como Ele prepara as coisas para o remanescente de Deus no tempo do fim, não é? Que é a parte final do estudo desta semana. Não é? Irmãos, Satanás teve um fracasso muito grande, irmãos. Ele pensou que durante os 1260 dias ele conseguia eliminar da terra a Igreja de Deus, mas ele não conseguiu. E como ele não conseguiu, ele está determinado agora a fazer uma guerra atroz contra o remanescente de Deus. Aqueles que vão viver os últimos dias da terra, os seus últimos dias na terra. E o seu ataque é de tal maneira, aquilo que ele vai fazer é para ver se consegue realmente eliminar de uma vez para sempre este remanescente. Ele irá conseguir tirar a sua liberdade. Ele fará leis em que eles não podem comprar nem vender, sob a pena de serem presos ou mortos. Os conflitos dos últimos dias vão ser de tal maneira que aqueles que realmente têm a fé de Jesus e o amam e o servam, eles conseguirão manter-se em pé. Há aqui uma passagem que eu gostaria de ler e eu achei muito interessante, irmãos. Satanás hoje não está preocupado em fazer guerra contra Deus, porque sabe que ele é um inimigo derrotado. Ele agora está preocupado realmente em destruir o povo de Deus, aqueles que seguem a lei de Deus, aqueles que mantêm a sua fidelidade ao Senhor. E diz-nos aqui a lição, se Satanás não conseguiu destruir Cristo, tentará destruir o objeto do mais profundo afeto de Cristo. Portanto, ele não conseguiu destruir Cristo, mas vai destruir aqueles a quem Deus ama e que são as suas joias preciosas que ele tem no mundo, que defendem a verdade e defendem o seu nome. Irmãos, esta é uma batalha que todos nós vamos ter que enfrentar, é uma batalha que vai ser travada dentro da nossa mente. É uma batalha entre dois poderes muito grandes, Deus e Satanás. Irmãos, Deus criou-nos seres livres. Agora nós temos que tomar uma decisão, ou ao lado de Cristo ou ao lado de Satanás. Só há duas escolhas, não podemos ficar neutras. Se não ficarmos do lado de Cristo, logo estaremos no lado de Satanás. Irmãos, se temos um Deus tão poderoso, um Deus que veio a este mundo para nos salvar, irmãos, fiquemos do lado daquele que nos ama, daquele que realmente nos faz as mais grandiosas promessas e, sobretudo, a promessa da vida eterna. Que o Senhor nos possa ajudar, irmãos, o Senhor nos possa orientar a fazermos as escolhas que muitos dos anjos de Deus fizeram, ficar do lado certo, ficar do lado de Jesus. Irmãos, gostaria de deixar com os irmãos, embora o grande conflito ainda exista, a vitória de Cristo foi ganha através da cruz. É uma mensagem que nos dá esperança. Jesus venceu, Jesus dá-nos a possibilidade de nós também vencermos. Facto, não é? Terminando, nunca se esqueçam, Satanás perde, Jesus ganha. Vençamos com Jesus também.